Olá, bem-vindos a Silvânia, rapazes. E vamos hoje, você cheio de sangue, comemorar a sanguinália com batalhas multiplayer com os condes vampiros, porque o pessoal, um dos ouvintes aqui do canal, me desafiou a trazer jeitos diferentes de jogar com os condes vampiro. Então hoje nós temos o vampirão, ele mesmo, o grande Vlad, e com esse rosto lindo sem nariz, que é assim, nós vampiros perdem a pele. E o Vlad, o pai dos vampiros da família Von Karsten, o cara, o mestre, o DPS, o tanque, o que mantém o nosso exército vivo, vai trazer um exército gigantesco de mortos-vivos pro campo de batalha. Se eu não me engano aqui eu tenho 1900 e poucos soldados, quase tudo infantaria. Por quê? Porque é legal. Nós estamos trazendo aqui a Graveguard with Halberds com alabardas, uma unidade nova que foi adicionada recentemente no Warhammer 3. É a mesma Graveguard da anterior, só que com bônus versus large e armor piercing, e em troca disso eles não têm escudo. Além disso, nós estamos levando aqui um Corpse Cart especial que é o Balefire. Cadê? Isso, o Balefire dá às unidades ao redor ataque flamejante e ataque mágico, além do bônus do Vigor Mortis, que ele tem aqui, ó, cadê? Vigor Mortis, ué? Vigor Mortis, ele regenera, mas não é isso, cadê? Vigor Mortis. Todas as unidades mortos-vivos ao redor cansam mais devagar, recupera energia mais rápido e tem bônus de ataque e defesa. Então os status das nossas unidades vão ser aumentados por estar perto disso aqui. Nós trouxemos, é claro, o nosso Carpe de zumbi, porque não tem graça se não trouxer a zumbizada. Zé, bom dia Zé, está aí de novo. Então aqui você vê, nós temos 3 Graveguards with Halberds e vários Skeleton Spearmen, que é uma unidade barata, leve, mais capaz de causar um pouquinho de bônus contra unidades grandes também. Então ela pode se pagar se for usada contra unidades grandes. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4 esqueletinhos, 5 esqueletos com lança, 3 Graveguards with Halberds e 2 Varghulfs. Os Varghulfs, essa besta fenomenal, aqui é porque ele tá com o Corpse Cart perto, mas na verdade os status dessa criatura não são que excelentes, que criatura fodástica, e ela precisa de suporte. Ela tem bastante vida, cadê? O Varghulf tem 8.200 de vida e um ataque significativo com penetração de armadura boa, mas ele é um alvo fácil e ele quase não tem armadura. Ele é rápido, o que é bom, e a massa da entidade também é bem grande, então ele consegue fugir. Eu tinha um dinheirinho reserva e eu deixei esse aqui com 1 de experiência. O outro acho que não tem nenhum. O outro tá com 0 de experiência. E o Vlad tá trazendo umas magias aqui legais, principalmente invocar zumbis e enfraquecer os inimigos ao redor. Se eu não me engano, eu não trouxe o Vento da Morte nessa aqui, e sim a Maldição dos Anos. A Maldição dos Anos faz o inimigo envelhecer, que aqui faz o quê? Ele não consegue usar magia e habilidades. Eles perdem ataque e velocidade em uma área. Dependendo da batalha, se eu usar isso aí, pode valer alguns 1000 de valor em ouro. Então vamos começar. E por que eu trouxe 5 Spearmen e 3 Halberds? Tudo contra Large, porque nós estamos enfrentando os ogros. Aqui é a unidade nova dos ogros, um ogro Shaolin. Vamos correr em velocidade baixa, porque senão vai demorar muito. O ogro Shaolin é o quê? É um ogro que treinou com o Zeshen e de algum jeito ele acha que é um ninja. Ele é gigantesco, ele tem uns 3 metros de altura. Como é que esse cara aqui pode achar que ele é um ninja? Não sei. Mas ele tem umas habilidades especiais e ele é um duelista, ele consegue matar um herói inimigo. Eu tenho que ter cuidado com ele. Ele pode vir para matar o meu vampirão. Claro que ele está enfrentando o Vlad. Vamos ver o que vai acontecer.
ele trouxe um monte mesmo de Gobnars. Essas criaturinhas ridículas é uma espécie de pele verde meio que agregada aos ogros, que vive junto com eles comendo restos, e eles moram junto com os ogros e fazem coisas mundanas, tipo lavar a louça com a língua, né, coisa bem higiênica, e aqui eles estão lutando pelos ogros com as suas armas horríveis. Eles são ridículos em questão de status, mas eles são mais fortes que os nossos zumbis, e querendo ou não, contra os nossos esqueletinhos, eles são meio que parelho, então eles podem ser úteis para eliminar a minha infantaria barata. E claro, o core do exército dos ogros são os ogros, o Shrek aqui. Os ogros vieram com raiva, com a barriga protegida, que é o ponto mais fraco do ogro. E esse nosso inimigo aqui vai usar o ogro de forma adequada. Ele vai fazer Cycle Charge, ele vai atacar, correr e atacar de novo, porque o ogro tem muita massa. Literalmente, e eles têm um bônus de ímpeto muito grande, então ele vai atacar, bater e correr, que é como o ogro deveria ser usado. Eles são infantaria de choque, que serve quase como uma cavalaria monstruosa. Além disso, ele tem essas unidades de Nobbler Trappers, porque os Nobblers adoram fazer armadilha, e aqui eles têm essa unidade de longa distância, que apesar de ter pouco dano contra unidades grandes, por eles serem alvos fáceis, por minhas unidades não ter muita armadura, eles vão se pagar bastante. Ele trouxe acho que 2 deles, ele tem um em cada flanco, ele tem uma cavalaria especial. Olha que unidade linda, cara, que unidade fenomenal. Boa noite, bichinho, não dormiu bem? Esses malditos Crushers, eles conseguem, olha os status dessa criatura. Cara, que absurdo, 54 de ataque, 38 de defesa, 100 de liderança, são praticamente inquebráveis, 120 de armaduras. Eles têm um maldito ogro nas costas, ataques mágicos e que congelam o inimigo. Se eu tivesse trazido fantasminhas, eu estaria ferrado. Eles têm bônus contra coisas grandes, penetração de armadura. Essa é uma unidade literalmente perfeita, só que é cara. Desculpa aí, a alergia bateu aqui. É muito pelo nessas criaturas. Eu e meu nariz. Bem, por algum motivo no fim de semana sempre me ataca a alergia. Mas no caso aqui nós estamos enfrentando os Crushers, que vieram para dizimar com 80 de bônus de ímpeto. Ele também vai utilizar essa unidade para o seu melhor e regenerar ela sempre que possível. Ele trouxe aqui junto o Grissus Goldtooth, o Over Tyrant, o tirano mais tirano dos ogros, carregando seu tesouro, carregando comida, sendo empurrado por Nobblars. Tadinho, eu não queria ser esses cara. A dor nas costas que esse bicho deve ter. E ele com a sua arma feita de ouro. Ele em si não é um lutador muito bom. Ele é uma unidade de suporte. E ele trouxe ele para realmente dar suporte para as unidades ao redor. Ele consegue manter o pessoal ao redor dele imune à psicologia, o que é chato porque o meu exército depende de medo. E ele trouxe também uma unidade especial nova de Man-Eaters. Os Man-Eaters são devoradores de homens, literalmente, eles comem seres humanos. Essas criaturas absurdas são mercenários, e aqui eles estão usando as armas de Num. Por isso que eles são os Power Guts. Eles compraram ou roubaram armas do Império. E eles conseguem causar um dano muito grande. Tipo, é como se tirasse com uma espingarda cartucheira a cada bala desses monstros. Nós estamos enfrentando aqui várias unidades especiais. Então, os Crushers, os Man-Eaters, o Ogro Ninja e o Grissus Goldtooth. Mas em questão de ogros mesmo, ele não tem muitos. Ele tem Ogre Bulls aqui, Ogre Bulls ali, 2 unidades de ogro, 3. Ele tem 3 unidades de ogro, o Man-Eater no caso, um herói, e esse aqui ele não tem magia, o que eu acho um erro. Ele não trouxe nada que pode usar magia. Não sei se esse Ashen Man-Eater aqui gasta mana, não. Então ele não trouxe nenhum mago, o que foi um erro do exército dele. Tu sempre deve trazer magia. Aqui outro erro, a unidade dele, ela consegue atirar e andar ao mesmo tempo. E ele deixou em Fire at Will, atira em qualquer coisa. E ele gastou bala nos zumbis. Ele rapidamente botou para atirar na Graveguard, muito bom.
Boa jogada, porque a Graveguard é bem cara. E eu percebi também que meu Corpse Cart levou dano. Eu puxei o Corpse Cart para trás, para que ele não perca vida. E eu tentei manter o meu Necromancer perto, para regenerar conforme eles vão morrendo. Porque conforme unidades morrem, a regeneração do Necromancer aumenta. Eu mandei os Varghulfs pra lá pra tentar matar ele se ele não estivesse fazendo micro, mas ele é inteligente, esse cara que joga bem. E isso é uma tática que tu vai ver muito comum nos jogos multiplayer. O cara vai tentar recuar e atrair as tuas unidades rápidas, enquanto o teu exército mais lento não consegue se aproximar para fazer uma emboscada aqui atrás e dizimar com as unidades dele que ele tem aqui. Se eu não tivesse fazendo micro dos meus Varghulfs, eles iriam vir aqui atrás da linha, ele iria usar esses Noblar para segurar a linha e ele iria matar minhas unidades especiais com tudo que ele tem. Então eu percebi isso, eu percebi que era uma armadilha, não vale o custo um Noblar, eu simplesmente recuei os meus Varghulfs porque eu não tenho nada para lidar muito bem com as unidades grandes dele, a não ser os Varghulfs. Os Varghulfs vão fazer um efeito muito bom nessa batalha, tu vai ver. Eu usei o Vlad para regenerar a Graveguard, já que ele tá atirando tanto, e eu tô tentando usar os zumbis meio que para ele atirar neles, mas ele focou neles, não adianta, ele tá matando a Graveguard de qualquer jeito. E aqui os zumbis vão enfrentar os Noblar, a batalha do século. Incrivelmente os Noblar são melhor que o zumbi, mas o zumbi só serve para isso mesmo, então deixa eles aqui. As minhas unidades de sacrifício vão lutar contra as dele, uma a uma. E eu percebendo que ele tá atirando na Graveguard sem parar, eu quero saber, vamos pro mano a mano. Eu mandei a minha Graveguard se juntar com os zumbis e lutar com os Noblar. Se ele atirar neles, ele vai matar a própria unidade e algumas balas vão pegar no zumbi, poupando nossas unidades mais caras. Eu tô fazendo o possível para tentar regenerar eles. Eu vou usar, acho que outra invocação de Nehekar aqui para melhorar. É Nehek, na verdade. Ele percebeu que eles estão no mano a mano e agora ele começou a atirar na outra Graveguard. Também é uma boa ideia. Percebendo isso, eu retirei. E mesmo esses caras aqui sendo muito bons no tiro, já quase pagaram metade da unidade, eles são bem caros e eles não têm tanta munição aqui assim, já acabou metade da munição dele. Então se eu puder simplesmente regenerar a minha Graveguard, ele não vai conseguir fazer nada. O Vlad tem que estar lutando, porque o Vlad causa dano. Eu já mandei ele aqui na batalha para começar a luta. Esse flanco, os zumbis e os Noblar começaram a se enfrentar. Ele então mandou os Ogre Bull fazer o que ele sabe fazer bem, dar barrigada. Os Ogre Bull são bem caros e como eles são unidades caras e eu tenho os Varghulfs que são rápidos, eu mandei os Varghulfs enfrentar eles. Por mais forte seja o Ogre Bull, o Varghulf é mais. Eu decidi então usar os meus Varghulfs juntos para eliminar essas unidades e aqui eu levei um solavanco, porque esses trappers estavam escondidos, eu não conseguia ver eles até agora. E observe, mesmo com o dano pequeno deles e a falta de precisão, eles causaram um solavanco, um dano de quase 2000 no nosso Varghulf. Eles causam dano em unidades grandes, mas também não tem muita munição. Agora eles estão atirando na Graveguard, que veio para enfrentar os Bull. Eles estão atirando pelo lado e isso vai causar muito dano. Boa, atirar pelas costas assim é o melhor jeito. Percebendo isso, eu usei o Vlad e invoquei o zumbi para tentar matar ou pelo menos distrair esses caras. Porque a nossa Graveguard estava apanhando brutal. Eles têm 90 de armadura, mas levando tiro pelas costas não é saudável. Aqui os Man-Eaters com pistola gastaram quase toda a munição e a cavalaria dele está fazendo o que faz. Nada para esses caras. Eles atropelaram os Graveguards e Halberds, só que agora que acabou o bônus do ímpeto, se eles ficar aqui parado, a Graveguard vai começar a causar dano de volta. Observe que apesar de causar muito dano no ataque inicial, eles estão gastando o ataque deles nos zumbis e a Graveguard misturada com os zumbis começou a causar dano de volta. Acredito que nenhuma das entidades dele vai morrer. Ele vai retirar e usar alguma habilidade para regenerar eles. Eu não sei que habilidade que regenerava eles, mas ele vai ficar regenerando eles o tempo todo.
Eu acho que é alguma coisa do Grievous ali de ouro, mas ele... Cadê o Grievous? Cadê? Aqui, o Overtalent dele. Deixa eu ver se ele tem alguma habilidade que regenera. Regenera... Ué? Não, eu não sei o que ele usou, talvez seja a habilidade natural dos ogros conforme a batalha vai indo, mas ele ficou usando uma habilidade para regenerar eles de novo. Enquanto isso, a minha Graveguard aqui tá com um número bem legal, Gigre, e os zumbis e os Nobblers estão se matando. Ele tentou flanquear com os Man-Eaters. Aqui a nossa Graveguard tá eliminando os Nobblers com uma certa facilidade. E aqui eu tenho outro Corpse Cart com a Unholy Lodestone, que você já viu na última batalha, que regenera os inimigos, regenera os aliados próximos e dá o bônus de ataque e defesa para todas as minhas unidades. Os Nobblers já acabaram com a munição, os ogros não são conhecidos por ser bom em munição, e o ogro ninja tentou duelar contra o Vlad e os Varghulfs, não deu certo pra ele. Os Varghulfs e o Vlad junto causaram um dano absurdo nele e ele perdeu basicamente metade da vida. Aqui ele vai trazer as suas unidades e começar a tentar regenerar, e ele vai reagrupar. Ele viu que isso aqui ele estava perdendo, ele gastou toda a munição para matar um Varghulf. Valeu a pena? Sim, o Varghulf é muito caro, mas aqui ele está tentando usar o Rampage para eu perder o controle das minhas unidades, isolar o meu Varghulf e matar ele, e ele vai conseguir fazer isso. Esse Varghulf provavelmente vai morrer. O Grievous deu uma paulada no Varghulf e jogou ele para longe, e agora ele continua usando as habilidades do Grievous para enfraquecer as minhas e fortalecer as próprias. Esse Varghulf aqui não tem muita chance. Eu vou invocar um zumbi, se eu não me engano, aqui no meio. E eu acho que eu fiz uma invocação de Nehek. Ah, não. Eu usei a habilidade da Maldição dos Anos para diminuir o ataque dele em 25 e a velocidade das unidades dele. Observe que as unidades dele estão todas com debuff. E os Varghulf, se eu não me engano, causam veneno. Alguma coisa que causa veneno, porque eu lembro que eu causei debuff de veneno. Ué, não é o Varghulf. Estranho. Independente, ele tá aqui perdendo, e o Grievous, já que ele tava aqui no meio das minhas unidades, eu decidi usar o Vlad para fazer um duelo com o Grievous. Cadê o Vlad? Só que o Vlad não tá conseguindo chegar, os ogros são muito pesados, mas eu vou tentar fazer o possível para causar o dano no Grievous aqui, para ele pagar por ter vindo até aqui. Ele paga, né? Ele tem dinheiro, não tem problema. E o Vlad que não consegue chegar, o Grievous é muito mais rápido, mas o Varghulf conseguiu dar umas baita pauladas nele. O Grievous é bom contra infantaria. Eu summonei um zumbi aqui para meio que tancar o dano e impedir a fácil mobilidade dele. E os nossos Skeleton Spearmen aqui, que perderam boa parte do seu HP lutando contra os Noblar, vão fazer alguma coisa, acho que matar um ogro que tá fugindo. Os Skeleton Spear não foram muito úteis aqui, a Graveguard foi bem melhor. Aqui tem uma blob, se ele tivesse magia em área, ele poderia dizimar essa blob com uma magia, mas aqui ele meio que ignorou o meu exército. Os Noblar dele aqui estão bem machucados, e eu tô matando o Noblar, e ele tá matando o Varghulf e Graveguard. Ele realmente tá tirando a vantagem, e eu tô fazendo o possível para regenerar, mas tá difícil. A habilidade do Necromancer do Mestre da Morte já está no máximo e está regenerando minhas unidades ao redor, mas mesmo sendo regeneradas, elas estão com baixa liderança por tudo que ele tem aqui. E ele usou a habilidade dos ogros, acho, para regenerar a cavalaria dele ao máximo. Então todo o dano que eu causei nessa cavalaria não serviu de nada. Ele tá numa vantagem tática que o Grievous apanhou bonito, o herói Ashen apanhou bonito, porque os heróis dele não são tão bons contra monstros. A única unidade que ele tem boa mesmo contra monstros é essa aqui. Ah, outra coisa. Ele trouxe os Cavaleiros da Cacunda, que são um Noblar em cima de outro Noblar. Essa unidade divertida é meio que inútil, mas ela dá um lanceiro barato para eles. E aqui eu vi que o meu Varghulf estava cercado de inimigos. Se eu não me engano, eu vou invocar zumbis aqui para tancar. Já tem zumbis na área, mas ele tá tentando matar o meu Varghulf, o que não é legal. Ele usou o bônus do Grievous para dar mais ataque e mais poder para todo mundo, e eu não consigo retirar esse Varghulf de lá. Eu preciso fazer alguma coisa urgente.
eu tenho uma Graveguard aqui relativamente saudável, que era pra estar aqui lutando com eles, mas os Piggyback Riders, esses cavaleiros da Cacunda, não deixam com que eles vão pra lá, o que é chato. Eu preciso sair daqui e salvar o Varghulf. Se esse Varghulf morrer, eu não vou ter nada mais bom contra ogros, e eu vou só ter infantaria leve, que ele vai conseguir atropelar. Eu preciso salvar o Varghulf, e ele detectou que essa aqui é a unidade mais perigosa. Eu mandei então o Vladzão pra lá, já que o Vlad é a única coisa que pode fazer alguma coisa aqui. E se eu não me engano, vai morrer o primeiro desses Skull Crushers aqui durante essa batalha. Eu usei a habilidade do Vlad para reduzir o ataque deles o máximo possível. Aqui ó, a maldição dos anos de novo, para tentar salvar o meu Varghulf. E eu mandei a Graveguard ignorar os Piggyback Riders e vim para essa batalha. Aqui, eles estão parados com menos ataque, menos velocidade, e agora cercados por unidades que são bônus versus large, eles vão se retirar antes de matar o Varghulf, e eu vou conseguir salvar o Varghulf no meio dessa unidade. Ele começou a bater no nosso Necromancer. O Necromancer, um velhinho, ó, que não faz nada a não ser dar suporte. Ele até tem um 300 de ataque, mas ele é bem fraco, ó. Então eu retirei o Necromancer junto com o Varghulf para que ele se regenere. E eu botei ele próximo de um Skeletal Spearman, onde aqui eu tenho várias unidades com lança. Ele mandou o Grisus para matar o Varghulf. Eu tô fazendo o possível para eliminar esse cara. Eu botei aqui a habilidade do Vlad, o Master Belligerent, para reduzir em 40 o ataque do Grisus. Eu acho que ele não imaginava isso, e o ataque dele tá em 18. Com 18 de ataque ele não vai conseguir acertar nada. E agora, vendo que a cavalaria dele tá recuando, eu decidi mandar o Vlad, o Varghulf, a Graveguard contra o Grisus. E agora o Grisus grandão aqui, sem conseguir fugir, ele tá levando um pau. Olha só a quantidade de dano que ele vai levar. Ah, droga, um contra-ataque da cavalaria, bom pra ele. E o Grisus conseguiu fugir. Ele fica atacando e fugindo, atacando e fugindo, atacando e fugindo. E eu tô tentando aproveitar isso para regenerar minhas tropas. O Ogro Ninja continua vivo aqui e causando seu estrago. Ele tá fazendo o possível nessa luta. Ele tá fugindo e atacando pelos flancos e pelas costas. E eu já perdi um monte das minhas unidades, mas eles continuam vivos ou mortos, sei lá. O Varghulf já tá chegando no limite de regeneração. O Vlad não perdeu 1 de HP até agora, porque ele regenera mais rápido que ele morre. E nós dois estamos ficando exaustos. As unidades deles estão extremamente exaustas. As minhas nem tanto, porque o Corpse Cart regenera o vigor das minhas unidades. Então com o tempo as minhas unidades continuam como se fossem descansadas, e a deles estão exaustas. Olha os status deles como foram reduzidos, porque eles estão exaustos. E isso diminui um monte o ataque de ímpeto, a defesa, até a armadura é reduzida quando ele está exausto. E as minhas unidades ainda estão relaxadas, estão em verdinho aqui, ó, animated, porque os mortos-vivos são diferentes. Ele tá agora percebendo que os Necromancers e os Corpse Cards são um perigo, e ele tá tentando atacar eles e isolar minhas unidades. Aqui, o Vlad e o Varghulf finalmente quebraram o Ogro Ninja, mas o Ogro Ninja teve medo e agora ele voltou à batalha. Ele também tá very tired, o que reduz quase tudo que ele faz. Finalmente essa cavalaria tá morrendo. Aqui tu vai ver o Vlad e o Varghulf lutando contra ele. Ele ainda tem esses Noblar vindo pra cá. Difícil. O Varghulf já não tem mais o que regenerar. Ele causou bastante dano nessa batalha. O Varghulf custa 1400, então ele causou 1800 de dano. Ele se pagou fácil. E o Vlad, aqui agora foi a habilidade do Grisus deixou ele em frenesi, e ele tá longe do exército, mas felizmente a habilidade do Grisus não acertou o Varghulf. E eu falei, cara, se tu quer fazer o Varghulf ficar desesperado para lutar, então toma ele. E eu ataquei o Grisus com o Varghulf. O Grisus aqui,
ele tá de lado, então no flanco a defesa dele já exausto ainda vale menos, a armadura por estar exausto vale menos e que paulada, o Varghulf tá com 29 de HP e o Varghulf regenerou até a morte, mas o Grissos ficou com pouco vida e o Vlad matou ele, porque o Vlad é um monstro, o Vlad é o cara, e com o Grissos quebrando, o exército dele deu chain rout de medo e exaustão. Então mesmo que a gente apanhou, e apanhou muito, graças à exaustão do exército dele, eles cansaram de matar. Os nossos zumbis quase todos não se pagaram, mas tipo, se o zumbi faz 50 de valor já tá bom, porque eles enfrentaram os Noblar. Então essas criaturinhas baratas dela valeram a pena, todos eles acho que se pagaram, a maioria pelo menos fez um valorzinho legal de matar zumbi. Os nossos Necromancers ficaram mais dando suporte e regeneração a nossas unidades, e é para isso que eles valem, então o valor deles não é considerado em dano. O Vlad, o monstro, causou 12 mil de dano, matando infantaria, matando cavalaria, matando Ogre Bulls. Os Ogre Bulls aqui não se pagaram nem perto. Por quê? Porque eles estavam enfrentando Skeleton Spearman e Graveguards. Por mais que ele tentasse fazer um micro legal, as minhas unidades eram bem mais baratas e causavam dano proporcional a cada ataque dele. E eventualmente meus Skeleton Spearman causaram dano suficiente para enfraquecer os Ogre Bulls. Esses ataque corre, eles vão ficando cansados. E a Graveguard with Halberds, com todo aquele suporte, se pagou bonito, mesmo ele atirando neles. Essa unidade pagou o valor dela 2 vezes, essa aqui quase pagou o valor dela, mas ela foi muito mirada pelos tiros, e essa aqui pagou o seu valor e causou 11 mil de dano, que é mais do que eu precisava para ela. Muito bem. Os nossos Corpse Cart também são unidades de suporte, um deles foi tancado pelos ogros e morta, e o Balefire continuou viva. No caso, os Varghulfs, o que foi focado pelos Noblar Trappers, tô falando, cara, olha os Noblar Trappers, o valor que eles conseguiram, os dois juntos deu 1000 de valor, mas olha o dano causado, 20 mil de dano e 14 mil de dano, esses caras que causaram um dano absurdo pelo preço barato que eles são. E eles conseguiram, graças ao apoio delas, matar um dos nossos Varghulfs muito no começo do jogo. Então se essa unidade custa 1.400, ele pagou só 700, não valeu a pena. Já a outra se pagou e muito, quase 2.200 de valor de ouro. Então muito bom, os Varghulfs se pagaram, mas no fim o que fez ele perder a batalha foi os ogros não ter se pagado e o Grissos e o cara do clã Ashen não se pagar nem de perto. O Grissos, uma unidade de suporte, ele botou muito na linha de frente e eventualmente o Vlad e o Varghulf mataram, então o Grissos não se pagou e ele não causou o bônus ali dele significativo para fazer outras unidades se pagar. Incrivelmente, os Cavaleiros da Cacunda meio que se pagaram, porque esse aqui mesmo, a unidade especial, causou 20 mil de dano, porque ele dava o bônus do Grissos para ele, então eles causaram bastante dano, mas foi principalmente em Skeleton Spearman e zumbis, então esses caras mataram nossas unidades inúteis, e a cavalaria dele causou um dano absurdo, quase 40 mil de dano, e pagou 2.600 em valor. Então essa cavalaria foi muito útil para ele. Ele usou ela como tipo a unidade principal dele, mas o valor dela é muito caro. Então em questão de custo-eficiência, eles meio que se pagaram e não levaram o exército, porque são muito caros para se pagar. E já a unidade do Meniter também é cara, mas acredito que ela se pagou porque eles conseguiram gastar toda a munição. Só que depois que a munição acaba, eles não são tão bons assim no mano a mano. E contra o Vlad e o Varghulf, eles levaram metade do dano e ele manteve eles para trás. Então o exército dele estava bem dizimado já. E sem o Grissos, o exército simplesmente fugiu de medo do vampirão, que não perdeu um
de vida a batalha inteira. Muito bom, obrigado, velho. Eu sempre que eu vi um ogro, eu usava o Vlad para contra-atacar e matar. Mas essa aqui é a segunda batalha que eu quero mostrar para vocês. Nessa segunda batalha, eu trouxe o Von Karsten inferior, o Manfred Von Karsten, e o cara fez uma das comps mais cancerígenas que existe. É uma comp que no jogo antigo, no 2, era considerado meio que o meta e um auto win ou auto empate se tu não for ganhar, porque tu traz apenas unidades extremamente rápidas e que quase não podem ser alcançadas, e unidades voadoras que são roubadas para que o inimigo não consiga vencer. E aí tu destrói o inimigo, e se tu não vencer o inimigo, tu pode fugir até empatar. Então esse cara aqui fez uma comp filha da mãe, de pessoal que quer ganhar a qualquer custo. Vamos falar um pouquinho da comp dele, porque é uma comp sacanagem. Ele trouxe Scourge Runner Chariots, essas carruagens absurdamente quebradas desde a época que elas vieram. Elas têm um bônus contra unidade grande absurdo, um alcance enorme. Esse alcance aqui deveria ser no máximo 80, porque elas têm um alcance muito longo e eles têm esse bônus contra unidades grandes e 24 de munição. Então eles conseguem matar praticamente qualquer criatura do jogo. E ele trouxe 4 dessas filhas da mãe. Então esse cara trouxe 4 carroças para matar monstros. Além disso, ele trouxe um dragão negro. O dragão que é controlado por magia negra pelo Rei Broxo. E aqui ele vai usar essa unidade absurda para causar dano e matar o que eu tiver. E junto com o ar, ele vai trazer a Morathi, que é muito rápida e também ela é boa em questão de status e tem um bônus contra unidades grandes. Então se eu tiver um monstro voador, o dragão e ela devem ser suficientes para matar. E ele trouxe as arpias junto. Para quê? Para usar elas para invocar mais magia. Ele fez aqui uma habilidade que causa dano nas arpias e isso aumenta a magia dela, permitindo que ele use uma magia chamada Soul Stealer. Ele tem duas aqui, o Pitch of Shades e o Soul Stealer, que servem para causar dano em área e matar o meu exército. E para isso ele vai usar essa magia que sacrifica uma unidade dele em troca de mais poder. E eles vão levar dano próprio para usar essas magias poderosíssimas em área. E além disso, ele trouxe também os Cold Ones. Os Cold One Knights, eles têm um bônus absurdo contra unidades grandes e penetração de armadura. Eles são rápidos o suficiente para fugir de quase tudo. E se eu tivesse cavalaria leve, esses Scourge Runners iriam matar. Então não tem nada, não tem um counter específico para essa build dela. E felizmente eu trouxe a Sylvania Air Force One. A Sylvania Air Force One é um Manfred no seu dragão, porque o Manfred tem que estar no dragão. Um Felbat para tancar para ele. E ainda bem que eu trouxe esse Felbat, porque a primeira coisa que esse filho da mãe fez, esse tryhardzinho, foi focar todas as suas unidades de bônus contra unidades grandes no meu general, para matar o meu general. E aí, porque os vampiros, se eles pedem... as unidades dos vampiros já tem baixa liderança. Se eles pedem o general, eles quebram mais rápido. Percebendo que ele ignorou a minha força aérea, eu trouxe 2 Terrorgeists. Essa criatura absurda que custa 2.000 é o maior monstro que eles podem trazer. É um morcego gigante. Eu vou correr aqui mais rápido, mas ele vai ficar tentando matar as minhas unidades que voam e principalmente focar no Manfred Von Karsten, o nosso herói, e vai tentar fazer uma coisa chamada General Snipe. Eu invoquei zumbis e felizmente ele deixou o Fire at Will e ele vai gastar algumas balas aqui nos zumbis. Ele tá tentando me atrair para uma luta perdida, porque se eu ficar parado lutando, essas unidades vão dizimar a minha unidade. Eu sei disso, eu tô tentando fugir. Uma deles tem tiros de veneno, que é a unidade especial, que deixa a nossa unidade mais lenta. Eles aqui vão gastar um pouco de bala nos zumbis.
cada valor que eu conseguir reduzir dela vai fazer eu ter mais chance de ganhar. Então tenho invocado esses zumbis aqui, eles se pagaram por fazer essas Scourge Runner Chariots gastar um pouco de munição. Ele percebeu e tirou o Fire at Will, e ele vai ficar focando agora só nas minhas unidades grandes, mas os zumbis tancaram bastante tiro. Obrigado, zumbis. Ele agora viu que eu tenho essas unidades grandes aqui, e ele vai tentar fazer a mesma coisa, me atrair para uma luta no ar, para que essas unidades de tiro matem meus Terrorgeists. Eu ia dizer meus heróis, mas eu não tenho herói aqui. E aqui eu tô tentando fugir com os Terrorgeists, eles são grandes, mas eu vou fazer o possível para desviar das balas. E os Terrorgeists, felizmente, regeneram, então o HP dele vai voltar sozinho. Claro, tem um limite de regeneração, não é infinito, mas isso vai permitir que eu regenere mais. Ele vai ficar usando as magias em área da Moriarty para causar dano, e ele vai tentar me atrair aqui, ó. Se eu desse o ataque nela, ele iria fugir, e aí ele iria atrair para essa luta perdida. E eu tô tentando unir aqui minhas unidades voadoras. Os Fellbats só servem para tancar o dano. Eles acham que vão regenerar um pouquinho por estar perto dos Corpse Cart. O dragão dele veio e cuspiu na minha Graveguard. Eu consegui desviar rapidamente disso aí. Eu tentei fazer um counter attack no dragão, mas ele foge. Ele vai ficar fugindo da batalha inteira, porque é isso que os elfos fazem. Ele fica fugindo e tentando te atrair para uma luta perdida. Tu vai ver que nas batalhas multiplayer tem muito disso. É extremamente chato, mas a minha força aérea é mais forte que a dele. Eu sei disso, mas com esses Scourge Runners aqui, eu não vou conseguir vencer nada. Eu regenerei usando a Invocation of Nehek, na real, no Manfred, e eu voltei ele com quase a vida toda. Ele vai aqui focar. Eu pensei, se eu conseguir manter esses caras parados, eu vou conseguir neutralizar ele. Mas ele fica fugindo, e ele vai ficar fugindo a batalha inteira. E aí eu percebi que isso aqui não ia dar certo. Ele usou o Soul Stealer aqui, que é a magia da Moriarty no nosso Terrorgeist. Fez um dano bom, 1000 e poucos de dano é bom, porque é uma unidade que vale bastante. Mas não se preocupe, o Terrorgeist regenera. E essa habilidade foi praticamente desperdiçada, porque as unidades vão regenerar todo o dano. Ele continua atirando nelas. Ele usou o dragão de novo aqui, e os nossos Fellbats estão aqui sem fazer nada. Eu pensei, se eu conseguir atrair ele o suficiente, os Fellbats são rápidos para pegar ele, e aqui os Fellbats vão conseguir pegar uma das carruagens. E agora eu tentei invocar um zumbi, se eu não me engano, e pousar para matar esse desgraçado. Eu invoquei um zumbi aqui, mas ele já fugiu. Ele percebeu o problema. Ele tentou então usar as arpias aqui de Khorne para matar o Manfred, porque se eu ficar parado, eles vão ter um tiro mais fácil. E eu rapidamente trouxe os dois Terrorgeists e ataquei as arpias com tudo. E as arpias agora contra dois Terrorgeists, os morceguinho e o Manfred, vão ser dizimadas. Mesmo assim, essas Scourge Runners vão fazer o possível para matar o Manfred. Eu tentei retirar o Manfred porque ele é a minha unidade mais importante. Se eu não me engano, eu usei uma invocação de Nehek também aqui, upgraded. E eu vi que ele tá tão focado aqui que ele esqueceu o dragão. Então eu vou fazer ele ser punido por isso. E o dragão dele vai levar umas mordidinhas na bunda. Porque ele tá tão focado em fugir aqui para poupar essas unidades aqui. Ele tá ficando sem munição. A munição dele tá acabando, mas eles ainda são perigosos. Ele de novo usou o Soul Stealer. Ele acabou causando um pouco de dano amigo aqui e acertou a própria heroína. Mas o Soul Stealer aqui tá causando um dano significativo. E eu me retirei para fugir de perto da Moriarty, que já causou quase 1500 de dano só com magia. E agora ele viu que o Manfred tá apanhando. O Manfred já chegou no limite de regeneração. Ele já regenerou mais de 7000 de vida. Ele tá fazendo de tudo mesmo pra matar o Manfred. E cara, se tu quer uma batalha aérea, beleza. Eu decidi focar tudo no dragão. E eu foquei minhas unidades no dragão e deixei os morceguinhos aqui. E eu comecei a tentar matar o dragão dele e tentar salvar o Manfred o possível. Os zumbis vão tentar afastar essas carroças aqui, mas não vai dar certo. E a munição dele tá perigosamente no final. A minha infantaria eu nem mexi, porque ele não tá nem aí pra minha infantaria. Ele só quer matar o meu herói. É isso que ele tá fazendo, ó. E aqui nessa batalha, os Terrorgeists, com bônus de regeneração que o Manfred vai fazendo nele, e com tudo que eu posso aqui para dar suporte, eles vão
lentamente enfraquecer o dragão e a Moratti, mas ele tá focando o dano todo no Manfred, e o Manfred tá tentando sobreviver. Ele percebeu que ele levou dano demais e ele recuou, porque é isso que ele faz, e a munição dele tá no final, nas últimas, mas essas carroças causaram um dano absurdo já no nosso herói, e se o herói dos vampiros morrer, eu tô ferrado. Então eu retirei ele para tentar fazer a invocação de Nehek e tentar regenerar ele o máximo possível. Eu percebi que a Moratti veio para tentar fazer um General Sniper, e eu, cara, se tu quer lutar contra o Manfred, então toma. Ele mandou o dragão dele também e as arpias. Eu tô fazendo o possível para manter o Manfred vivo. Se eu não me engano, ele vai chegar no máximo de regeneração. Quase 14 mil de vida esse cara tirou, focando todo o exército e a concentração dele nisso aqui. E agora eu percebi que minha única chance de vencer seria ter domínio do ar. O Manfred vai morrer, não importa o que eu fazer, mas eu vou fazer o máximo para matar as unidades aéreas dele. Aqui as carroças estão dizimando meus zumbis e o Manfred morreu, mas o dragão dele não vai fugir dessa batalha. O Black Dragon já está muito miado e agora envenenado com redução de velocidade. Os meus Terrorgeists vão conseguir matar ele. Enquanto isso, a cavalaria dele está fazendo o possível para eliminar os meus zumbis. E vendo que agora a batalha está concentrada aqui, ele novamente usou o Soul Eater. Cara, ele fica usando essa magiazinha de área super OP, muito boa, não vou nem falar nada. Mas agora o Terrorgeist, eu percebi que a cavalaria dele estava indo para lá, né? Então toma um guspezinho do Terrorgeist para aprender a deixar de ser trouxa. Os meus Terrorgeists mataram o dragão, os dois juntos fizeram 1000 de valor. Ele agora está focando em matar o Terrorgeist que chegou no limite de regeneração. Ele já causou 8.000 de dano no Terrorgeist e 14.000 de dano no Manfred. Se não fosse a minha regeneração, essa tática dos Scourge Runner Chariots aqui era quase que impossível de lidar. Mas a minha regeneração dobra o meu HP, permitindo que, como ele demora para causar dano, eu consiga regenerar. Esse Terrorgeist infelizmente está no seu limite, esse também. Esse Corpse Cart tem uma vontade de morrer, porque ele foi atacar o inimigo sozinho, ó. Que idiota, né? Porra, Corpse Cart tá morto, mas não precisa ser sem cérebro. Volta, puxa mais rápido, Fred. Bom. Eu, sem ter muito o que fazer, consegui pegar as arpias dele desapercebido, e ele vai ficar agora dando Cycle Charge, correndo, atacando, pra matar a minha infantaria, sem levar dano em troca. Eu tentei trazer os Terrorgeists e causar um pouquinho de dano, mas a cavalaria dele é anti-large. Eu tenho que sempre ficar perto da minha infantaria, porque se essa cavalaria aqui pega meus Terrorgeists, eles vão causar muito dano. Como aqui esses Cold Ones estão atravessando, de novo o Soul Eater, ele já usou essa magia 4 vezes. Cara, 3.500 já de valor com esse Soul Eater. Esse Soul Eater foi uma das magias mais roubadas do jogo, mas é a melhor que os Dark Elfos têm. Então, sim, eu não vou nem dizer nada, porque realmente é a magia que ele deve usar. Eu aqui cuspi nos Cold One Knights, porque se eu enfraquecer a unidade dele com bônus contra Large, ele não tem nada para matar o Terrorgeist. Ele pousou a Moriarty aqui, acho que esqueceu dela. Então, toma, trouxa. Ele rapidamente percebeu o erro e retirou, mas a Moratti levou um dano bom agora para aprender. Ele achou que eu não ia atrás, eu fui. Mais de 1000 de dano ela já levou, porque ela tá de costas para os Terrorgeist. De costas ela leva bem, ela não tem redução de dano nas costas? Não, infelizmente não. A experiência dela não faz que ela leve menos dano por trás. E aqui eu percebi que um dos Cold Ones meio que se excedeu do resto do exército. E eu tentei pousar pra matar ele, se eu não me engano eu vou matar uma unidade aqui. Mata um Velociraptor, nhaque. Toma. Comeu um Velociraptor. Porque eu tenho que causar dano no momento que ele está se retirando, é a minha única chance de vencer. Enquanto os zumbis estão aqui tancando e os Corpse Cart estão regenerando os zumbis e dando para eles um pequeno bônus, eu estou fazendo o possível para fazer ele ficar cansado. Como ele está sempre correndo, ele vai cansar bem mais rápido do que eu. E os meus Terrorgeists, por estar perto dos Corpse Cart, vão ficar sempre animated, que seria tipo o fresh numa coisa viva.
Esse Terrorgeist aqui tá no limite da regeneração, então não posso correr muito risco com ele. Esse aqui ainda pode regenerar, então não tem problema. Eu vou gastar todos os 3 Gusp dos Terrorgeist para causar dano a essa cavalaria dele. Esse aqui já se pagou com 2000 de dano, e esse aqui ainda não, com 1000 e pouco. Enquanto isso, a minha infantaria está fazendo o possível, levando ataque pós-ataque da cavalaria dele. E meus zumbis já levaram, meu Deus, um massacre. Será que os zumbis já se pagaram? Os zumbis se pagaram, cara. Porque quando ele se retira, as unidades dele não tem defesa. Então meus zumbis conseguem acertar um ataque aqui e causar um pouquinho de dano, que já é o suficiente para pagar uma unidade que custa 100. A minha infantaria pesada, por outro lado, causou um dano legal, mas não absurdo, não o suficiente para se pagar. Vai ser uma batalha difícil, cara, porque eu não tenho como parar as unidades dele. Eu não tenho mais magia porque eu sou pão duro, e eu botei toda a magia só no Manfred. E agora, vendo que a cavalaria dele veio pelo flanco, se eu não me engano eu vou atacar as Scourge Run Chariots. Deixa eu ver se eu vou... mais um Guspizinho do Terrorgeist. E eu vou atacar ele pelas costas para tentar causar medo, pavor e matar as carroças. O Terrorgeist causa 500 de dano e tem bônus versus large. Então contra uma carroça dessa, ele quase mata uma unidade por ataque. Ele mandou a Morat pelas costas do meu Terrorgeist, tentando matar esse aqui. E de novo ele fez um Soul Stealer. A Morat tá fazendo um valor absurdo em dano. Cadê Morat? Aqui. Ela já causou quase 5.000 de valor em dano só usando essa magiazinha diária, mas eu sou obrigado a ficar em blob e cada vez que ela pousa, o Terrorgeist eu foco nela e agora ela tá só com 2.000 de HP. Eu vou tentar novamente pegar ele aqui, enquanto ele dá micro nas unidades no chão. Ele está tentando fazer micro nas unidades todas ao mesmo tempo, fugindo e contra-atacando. O nosso exército já está nas últimas. A nossa infantaria foi dizimada pelas Scourge Runner Chariots e pelos Cold One Knights, mas o exército dele já está bem cansado. Aqui eu cometi um erro. Ele pousou a Morat e eu não vi isso. E os meus Terrorgeists pousaram atrás. Com isso, eles ficaram no chão. Vendo que eu fiz um erro, eu consegui retirar um deles e o outro não. Um vai morrer, o outro conseguiu fugir. Esse aqui foi pego pela cavalaria. Enquanto ele é atacado, ele não tem como fugir. Vendo que eu não tinha mais como recuar com ele, eu lutei até a morte e usei o Guspizinho desse aqui. Eu fiz um erro aqui. Eu tentei atacar de novo. Ele tá no chão. Isso foi um erro. Agora a minha unidade também tá presa e a minha infantaria tá aqui longe. Eu não tenho como se aproximar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar usar o Terrorgeist para fugir em direção à minha infantaria. E como ele fugiu e parou de atacar eles, eu vou trazer a minha infantaria para apoiar o Terrorgeist e impedir que essa cavalaria não deixe ele voar. Porque se o Terrorgeist tá voando, eu tenho uma chance. E aqui eu acho que ele vai cometer um erro, que é recusar essa briga. Ele vai fugir dessa batalha, achando que aqui ele iria ter desvantagem. Ele deveria ter continuado na luta, mas eu vou usar o Sternman aqui, a nossa infantaria de elite, que já tá morrendo mesmo, para tentar impedir o inimigo. E o elfo covarde fugiu. Se ele continuasse nessa luta, ele teria vencido, mas ele fugiu. E o nosso Terrorgeist, mesmo muito machucado e perdeu 3.000 de vida nessa brincadeira, ainda tá vivo. O Terrorgeist aqui também se pagou. E agora eu tenho 2 Necromancers sem magia, 2 Corpse Cart, que é a mesma coisa que nada, e um Terrorgeist contra o exército dele. Todos os Cold Ones, deixa eu ver, 1, 2, 3, ainda estão vivos, mas péssimo estado. As Scourge Runner Chariots estão machucadas, com pouca vida, mas ainda estão vivas, e todas as unidades dela estão exaustas. Por isso que eu digo, esse exército aqui, cara, se tu não consegue vencer, ele simplesmente recua e força um empate quando os 20 minutos do jogo acaba.
Mas aqui o meu exército estava pior que o dela e ele achou que ele poderia vencer, então ele vai começar a pressionar. Eu vi que eu não tinha como pegar ele mesmo e eu vou manter minhas unidades próximas. Eu ataquei a Moratti para ela prender. Ela fez um Pit of Shades também, aquele poço de sombras, e ela causou um dano absurdo na nossa Graveguard, por isso que a nossa Graveguard morreu. Agora as arpias estão vendo, ó, toma arpia. As arpias vão morrer aqui rapidamente, né? Tipo, contra... Opa! A Moratti vai me enfrentar? Acho que não. Acho que ele vai recuar e ficar só de suporte. E aqui a cavalaria dele desceu com tudo nos nossos Necromancer. E eu quero saber, eu mandei o Terrorgeist atrás das Scourge Runner Chariots, porque as carroças não tem bônus contra unidades grandes no mano a mano. E ele mandou a Moratti atacar o Terrorgeist pelas costas. E eu virei o Terrorgeist e eu ataquei a Moratti. Eu quero saber, se tu quer lutar contra o Terrorgeist, tu vai lutar contra o Terrorgeist. Eu dei a ordem para ele atacar a Moratti. E agora a gente vai ver uma coisa horrível, uma criatura absurda e um Terrorgeist lutando um contra o outro. E a Moratti levou um pau e ficou com 1.700 de vida. E eu percebi que ela é um papel, ela não tem defesa nenhuma. Então se o Terrorgeist conseguir matar a Moratti, talvez eu tenha uma chance. Ele se retirou pra cá e eu mandei os velhinhos dos Necromancer lutar contra ela. Os velhinhos do Necromancer, cara, são ridículos no mano a mano, mas eles causam 300 de dano do mesmo jeito. E agora a Moratti recuando pra lá e pra cá porque ele fica fugindo. Ele levou dano dos Necromancer e ele se retirou com a Moratti, que nem o covarde que ele é. Novamente ele tentou atacar o Terrorgeist e eu mandei o Terrorgeist só dar uma mordidinha de lado. Então tá bom, né? Já que tu quer lutar contra o Terrorgeist, quando ele se retira, ele não tem defesa do mano a mano. Pura carroça tá na frente, ele não conseguiu fugir. E a Moratti morreu. A Moratti morrendo, o exército dele vai levar um debuff de 16 de liderança. E o Terrorgeist causa terror. Como a liderança deles está baixa, eles estão começando a ficar aterrorizados pelo Terrorgeist. Então as unidades dele começaram a quebrar de medo. E o Terrorgeist está causando medo. E as unidades quebrando, outras unidades quebram. E agora ele só tem mais uma unidade, até que ela quebrou de medo do nosso Terrorgeist. Toma, seu tryhard desgraçado, que usou somente unidades roubadas, extremamente rápidas e impossíveis de pegar, magias mais quebradas que ele podia, e ainda assim ele perdeu, porque o nosso Terrorgeist carregou com quase 4.000 de dano. Eles regeneraram toda a vida. Olha só, os dois Terrorgeist juntos praticamente mataram metade do exército dele, permitindo que o nosso Von Karsten vagabundo aqui, que não levou nada, conseguisse mesmo morrendo ganhar. E a nossa Graveguard na luta ali prolongada conseguiu se pagar. E os zumbis, cara, incrivelmente, todos eles se pagaram. Por quê? Porque ele ficava se retirando e quando ele se retirava, eles causavam um pouquinho de dano. Então, todo o meu exército carregou. Parabéns pro pessoal. Os Corpse Card ficaram dando bônus de ataque para as unidades, permitindo que eles causassem mais dano. E mesmo ele jogando com esse exército quebrado, nós vencemos. Então, agora você viu que dá para jogar com os mortos-vivos, com muita infantaria, com uma força aérea absurda, com cavaleiros de sangue. Tem vários jeitos de jogar com os vampiros e espero que o pessoal tenha gostado do jogo de hoje. E todas as unidades deles, cara, fizeram um valor absurdo em dano, menos o dragão não se pagou. E por quê? Porque eles causaram, o ataque tipo deles causou dano 2 vezes, porque eu regenerei totalmente o dano. Então tipo, tá inflado esse valor aqui, porque conforme eu regenerava, o valor tipo teoricamente diminui. Mas é isso, tudo de bom, vejo vocês na próxima e lembrem-se, feliz sanguinália!